noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui novamente, juntos com nossos irmãos, para estudarmos a palavra de Deus. Uma saudação a você que nos assiste também pelo vídeo e no Instagram. Meus amigos, este é o momento de ouvirmos Deus falar conosco. Pegue a palavra de Deus, a sua Bíblia que você tem em casa. É aquela Bíblia que está lá talvez na prateleira, talvez está ali em cima da mesa, empoeirada, aberta no Salmo 91, ou então no Salmo 23. Pega ela para estudarmos juntos agora. Este é o momento mais especial que eu acho, é o momento do estudo da palavra de Deus, porque é o momento que Deus vai falar conosco. É o momento que Deus vai falar conosco. E é o momento que nós devemos também ter reverência na presença de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus ali vai falar conosco. A Bíblia não é como um livro qualquer, um livro didático que a gente pega lá, abre de todo jeito, estuda ali. A Bíblia, ela é diferente. É a palavra de Deus. Então, nesta noite, Deus tem uma palavra para nós. Deus tem algo a falar com você nesta noite. Talvez você saia daqui, ou você que nos assiste, vai dizer, parece que foi para mim. Sim, Deus tem uma palavra para cada um nesta noite. E a mensagem que Deus nos enviou, ou nos envia nesta noite, está no livro de Jonas, capítulo 1. Não sei porquê, mas foi esta mensagem que Deus nos trouxe nesta noite. E aí nós temos aqui, começando aí dos versos 1 em diante, Jonas capítulo 1, os versos de 1 em diante. É muito importante obedecermos a palavra de Deus. Jesus uma vez disse, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ouvir e praticar. Para que Deus esteja trabalhando conosco, para que Deus esteja, por intermédio de Jesus, diante de nós, dirigindo nossos passos, sendo nosso administrador, nós temos que estar não só ouvindo, mas também praticando a palavra. O apóstolo Tiago diz, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticante. Aquele que ouve sem praticar, amanhã ou depois, ele não tem mais vontade nem de ouvir e nem de nada. Por isso que é muito importante praticarmos a palavra de Deus. E aí no Jonas capítulo 1 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas:
filho de Namita, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos, você sabe o que isso significa, irmãos? Fugir da presença do Senhor Deus? O que isso representa para Jonas, profeta de Deus? Fugir da presença de Deus? O que isso significa para uma pessoa que conhece a Deus? Fugir da presença de Deus, fugir das responsabilidades, fugir dos conselhos de Deus. Eu não quero nem ouvir, porque eu não quero ter responsabilidade com nada, eu não quero ter compromisso com a igreja, eu não quero ter compromisso com a palavra de Deus, eu não quero ter compromisso com pregar o Evangelho, eu não quero ser como esses crentes fanáticos que ficam na igreja aí o tempo todo com Bíblia na mão. É assim, fugir da presença de Deus significa isso aí. Irmãos, tem tanta gente que conhece a mensagem, tem tanta gente que, por intermédio deste ministério, tem alcançado muitas pessoas. A mensagem está sendo alcançada por muitos. Nós temos pregado a verdade. Muitas pessoas aplaudem, muitas pessoas apoiam, muitas pessoas não têm o que dizer nada, porque não tem como, é a palavra de Deus. Mas foge da presença de Deus, mas foge das responsabilidades, mas foge para não ter compromisso com Deus ou com nada de Deus. Prefere ficar nas suas casas, prefere ficar diante da tela da televisão, assistindo coisas diabólicas, assistindo novela, assistindo filmes. E por que não filme pornográfico? A consciência talvez pesa, mas está lá dentro da casa, batendo papo, conversando, coisas que não tem nada a ver com Deus. Pois é. Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Se o juízo começa por nós, o que será daquele que não obedece o Evangelho? Pois é. E Mateus capítulo 22, o versículo 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui nesse episódio nós estamos vendo uma pessoa, profeta de Deus, fugindo da responsabilidade. Lá estava uma cidade a ponto de explodir, os homens maus, e Deus agora disse: eu vou enviar o meu profeta, porque ele conhece, ele recebeu as instruções, ele recebeu esta responsabilidade. Então agora eu vou enviar
Jonas. E aqui nós estamos vendo no episódio bíblico que ele procurou fugir da presença de Deus, onde ninguém pode fugir da presença de Deus. Nós podemos ir para onde quiser, Deus está lá. Não fugimos da presença de Deus. E isso acontece com o cristão. Quando nós conhecemos a Deus, procuramos fugir da presença de Deus. E aqui, irmão, você pode ver que ele, em vez de obedecer a Deus, ele pegou um navio. Diz o seguinte, diz que ele desceu. Se formos ver aqui esses relatos aqui, você vai ver a palavra descer não sei quantas vezes. Jonas desceu para Tarsis, né? Pegou um navio, escapou, achando que fugia da presença de Deus. Descer, um cristão, quando desce, ele está descendo, sabe para onde? Ele está descendo para o abismo. Quando foge da presença de Deus, ele vai cada vez mais descendo para o abismo. E aqui aconteceu com esse profeta. Ele, diz o relato que ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para, olha só, mais uma vez, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Meu Deus, fugir da presença do Senhor é igual a dizer, eu não quero nada com o Senhor. É igual a dizer, olha, eu estou disposto a ir para o lado oposto. Eu não quero nada com Deus. Mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso. Lá mais na frente vamos ver a misericórdia de Deus. No versículo 4 diz o seguinte: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. No mar. O que é mar? Né? A Bíblia diz que mar é algo, ou seja, água. Em Apocalipse capítulo 17, o versículo 15, lá diz assim: as águas que vistes, onde a meretrizes está assentada, são povos, línguas, nações e multidões. Aqui começou uma tempestade em alto mar. E parece, irmãos, que a tempestade só vem quando o cristão decide fugir da presença de Deus. Quando ele foge da presença de Deus, Jonas fugiu da presença de Deus, pegou navio, e naquele navio veio uma grande tempestade em alto mar. Sabe o que acontece com ele? Olha só, no versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem, ou seja, as cargas que ali estavam, do seu peso. Jonas, porém, desceu. Olha, mais uma vez, Jonas aqui desce.
Joana desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Imagina, irmãos, mais uma vez Jonas aqui desce ao porão. Nós estamos vendo aqui a vida do profeta só descer. Imagina um cristão que só desce na sua vida espiritual, só desce, vai direto para o porão. E aqui a tempestade estava lá no mar. O mundo estava agitado. Você já viu um cristão parecido assim? O mundo está agitado, correndo de um lado para o outro. Nínive está para explodir. E Deus tem urgência. E aí tem cristão sim, sabia disso? Cristão está lá de boa, deitado, né? Tranquilo, as coisas acontecendo lá fora. E Jonas moderno, o Jonas moderno de hoje, dormindo tranquilamente, em vez de obedecer às ordens de Deus, está tranquilo. Não quero ter responsabilidade com Deus, não quero ter compromisso com Deus. Até diz assim: olha, realmente está escrito isso aí, o que está acontecendo no mundo de hoje está escrito. Irmãos, Deus tem urgência na mensagem. A Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E por que não obedecer à voz de Deus? E por que não obedecer às ordens de Deus? Toma atitude na sua vida. Você que está aí como Jonas, você que está em meia tempestade, nós estamos passando por meia tempestade em alto mar. E você está aí dormindo sem querer ter compromisso com as coisas de Deus. Parece que tem meia dúzia ali preocupado, mas tem não sei quantas pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a verdade e não quer ter compromisso com Deus. Agora eu digo uma coisa. Lá em 1 Pedro 4, 18, diz assim, ou melhor, 17. Ai dos que não obedecem o Evangelho. Ai dos que não obedecem o Evangelho. Não falou ai dos que não conhecem o Evangelho. Falou ai dos que não obedecem o Evangelho. Ou seja, conhece, mas não obedece. E digo mais. Romanos 14, verso 12 diz assim: que cada um de nós terá que prestar conta a Deus a si próprio. Cada um. Eu não vou prestar conta pela minha esposa e nem ela por mim, diante de Deus. Eu não vou prestar conta diante de Deus pelos meus filhos e nem eles por mim. Cada um. Então fica aí tranquilamente, do jeito que você está, de braços cruzados, fingindo que não conhece nada, tranquilamente. Prefere ficar diante da tela, assistindo bobagem, coisas que não edificam a sua vida espiritual. Este foi o recado que Deus mandou dar. E aí, meus irmãos, o que acontece? Ele desce para o porão e ali dorme um profundo sono. Lá está dormindo. Os marinheiros estão lá, tempo de tudo assombrado, amedrontado. O navio está a ponto de afundar e eles pegando tudo que tinha ali no navio, jogando para o mar para o navio não afundar. E Jonas está lá dormindo tranquilamente. Tranquilamente. A
aquele que foi instruído por Deus, aquele que recebeu as instruções de Deus, aquele que Deus confiou, colocou nas suas mãos uma missão, mas aí ele parece jogar tudo por alto. É aí onde as consequências vêm. Não fica pensando que tudo passa tranquilamente. As consequências vêm. Assim como veio para Jonas. Diz a Bíblia que ele interessante, irmãos, é que aqui diz o seguinte, no versículo 9, ou melhor, no versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens? Que tens, dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembra de nós para que não pereçamos. No versículo 7, dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. O mundo vai acontecer isso também. O porquê que está acontecendo tal coisa? O porquê que nós estamos passando por isso? E aí, logo, logo, vai descobrir, é por causa de vocês, é porque vocês, é de vocês guardador dos mandamentos de Deus, é de vocês guardador do sábado. Logo, logo o mundo vai estar passando por uma grande tribulação. E aí, irmãos, no versículo 8, continua dizendo, então lhe disseram, declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Olha os questionamentos direcionados a Jonas. De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Então ele teve que responder. Versículo 9. Ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Tudo isso estava acontecendo por causa de quem? Do hebreu que ali estava. Irmãos, Hebreus, quando se fala em Hebreus, você se lembra de quê? Lembra? Ali que Deus tirou os hebreus dali do cativeiro de Faraó, para quê? Para que eles guardassem o sábado. Capítulo 5 de Êxodo, não, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, não vamos abrir aqui. E no capítulo 6, ou no versículo 4, ou é no capítulo 4, versículo 6, esses hebreus eram aqueles que criam em um único Deus. Então lá estava Jonas. Quando nós passamos por um episódio desse, nós lembramos do que
há de acontecer com o povo de Deus também. O povo de Deus também. Chegará um momento, irmãos, que este mundo vai estar um caos, vai estar todo, uma grande tribulação, e nós vamos ser diante do mundo lá, nós vamos ser culpados por tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo isso está acontecendo por quanto os seus moradores transgridem as leis, violam os estatutos, quebra a aliança eterna. Isaías capítulo 24, versículo 5. E aí, neste momento, o culpado é vocês, porque vocês guardam os mandamentos de Deus e obedecem a Deus. Irmãos, mas aí Jonas aqui, ele recebe uma punição. O que acontece? No versículo 17 do capítulo 1, estamos concluindo aqui, diz o seguinte: depois de tudo aquilo, os marinheiros pegou Jonas, jogou no mar, e ali ele desceu bem profundo, bem fundo, bem para baixo do mar. Ou seja, a vida de Jonas foi só descendo. E por último ele foi parar no abismo. No versículo 17 diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Não diz que peixe é, mas diz um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha só onde Jonas foi deparar. Procurou fugir da presença de Deus. Veio uma tempestade no mar. Os marinheiros jogaram ele em alto mar. Ele desceu às profundezas do mar. Bem lá no fundo, Deus preparou um grande peixe. Esse peixe engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites ali dentro da barriga deste grande peixe. Imagina que tribulação esse Jonas não passou. Imagina que talvez Jonas se arrependeu quantas e quantas vezes de ter fugido da presença do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma responsabilidade e grandíssima. Talvez a gente não pensa o que é capaz de acontecer conosco. Não vamos fugir da presença de Deus. Deus mandou, então vamos cumprir o que Deus mandou. Vamos cumprir o que Deus mandou, porque as consequências vêm. Se fugirmos da presença de Deus, as consequências vêm. E aqui diz que isso aconteceu com ele. Imagina, Nínive estava lá a ponto de explodir. Os homens pecadores, os homens maus. E a solução ali talvez seria quem? Jonas. E por que nós estamos aqui, irmãos, de braços cruzados? Nós estamos de braços cruzados. Deus tem pressa na sua mensagem. E o diabo sabe disso. Mas ele procura colocar empecilho na frente para tentar impedir a obra de Deus. Mas não impede. Não impede, porque Deus não permite. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei que Deus é misericordioso. E lá dentro da barriga do peixe estava quem? Jonas. No capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas
do peixe. Ele estava lá dentro das entranhas do peixe. Talvez você que fugiu da presença de Deus, está angustiado ou angustiada, porque não adianta. Deus é misericordioso, Ele é que mostra a sua misericórdia. E aqui no capítulo 2 vai dizer que Deus, pela segunda vez, dá a mesma ordem, Jonas. Agora a minha pergunta é: Jonas faz do jeito que ele fez antes, ou ele agora obedece a Deus? Obedece a Deus. E aquele povo ali de Nínive, irmãos, pôde se converter pela mensagem de Jonas. Não sei, talvez Jonas estava fugindo porque não queria ir para lá, porque lá os homens eram maus, né? E Jonas talvez teve medo de ser morto por aqueles homens ali de Nínive. Mas quando Deus manda, irmãos, não devemos temer. E eu quero findar aqui em Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo é o 30. Versículo 30. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez eu estou falando com você que conhece, mas Deus não leva em conta aquele tempo que você não conhecia, mas agora você conhece. E se conhece, olha para o alvo, olha para Cristo, toma uma decisão na tua vida. Toma uma decisão na tua vida. O apóstolo Pedro diz o seguinte, capítulo 5 de Atos, versículo 29. Importa obedecer a Deus do que aos homens. É Deus por intermédio de Jesus, que é o autor da vida eterna. Que nós possamos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, que nós possamos descruzar os braços e tomar rédea, ir adiante da obra, pedir a Deus que envie os seus anjos. Vamos trabalhar para Deus. Deus estabeleceu este ministério aqui, não foi por acaso. O ministério que levantou num tempo profético, pregando as profecias de Daniel e as revelações de Apocalipse, para o tempo agora. Nós estamos vivendo este tempo. O tempo está findando. Não temos tempo a perder. Não faça como Pedro fez. O apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso, ele estava ali seguindo Jesus à distância, negando Jesus. As pessoas procuravam se ele
estava seguindo Jesus, se ele era dos discípulos também, ele disse que não. Estava negando Jesus. Não vamos negar Jesus. Não vamos negar. Que Deus possa nos abençoar, nos dar força para continuarmos fazendo a vontade de Deus. Esse é o meu agradecimento em nome do Senhor Jesus.